Olá pessoal, então vamos lá, olha só, esse vídeo tem o intuito de mostrar a correção das atividades do livro. Então, o conteúdo dessa semana foi sobre trigonometria, arcos e ângulos, e eu passei para vocês alguns exercícios. Vamos ver então a solução desses exercícios e ver se vocês acertaram, confere aí. O primeiro está na página 27, tá? E o primeiro exercício está pedindo o seguinte: converta em radianos esses seguintes ângulos. Bom, para me converter, basta eu dividir cada um desses ângulos por 180 ou fazer uma regrinha de 3. Veja só como é que eu fiz. Olha só, olha aqui na letra A. O ângulo em questão é 60 graus. Então eu peguei 60 graus, dividi por 180. Então eu vou cancelar o quê? O zero com zero. Ficou 6 sobre 18. Se eu dividir tudo por 6, ó, dividindo tudo por 6, 6 dividido por 6 dá 1, certo? E 18 dividido por 3 vai dar 3. Então, depois que eu simplifiquei a fração, deu 1/3. Aí o que eu faço? Eu acrescento apenas a palavra pi rad para transformar, tá? Então, por isso que ficou apenas 1 pi rad, ou apenas pi sobre 3 rad. 1 pi rad sobre 3, tá? 45 graus. Então, eu pego 45, que é esse ângulo aqui, e divido por 180. Aí eu vou simplificar. Se eu simplificar, dá para me dividir tudo por 45. Ó, se eu dividir tudo por 45, isso aqui vai dar 1, tá aqui, ó. Até coloquei ele aqui. E 180 dividido por 45 vai dar 4. Então, se você analisar aqui, ó, isso aqui vai dar 1/4. Aí eu acrescento o quê? O pi. Então, por isso que lá em cima vai ficar pi e a palavrinha rad. Então, imagina, eu tenho aqui, ó, 1/4, que é a simplificação da fração. Aí eu acrescento aqui do lado, ó, pi e escrevo a palavrinha rad. Pronto, está transformado. Para não ficar 1 pi sobre 4, eu coloco apenas pi sobre 4. Bom, e vamos nessa mesma linha, eu fiz todos os exercícios. Dá uma olhadinha aqui para você ver na C, 210. Então, 210 está aqui, ó. Eu vou cortar aqui 0 com 0. Aí ficou 21 por 18. Dá para dividir tudo por 3. Se eu dividir tudo por 3, ó, 21 dividido por 3 vai dar 7. Por isso que deu 7 aqui em cima. E 18 dividido por 3 vai dar 6. Então, a minha fração ficou 7 sobre 6. Aí eu acrescento o quê? Pi e o rad, ok? Mesma coisa aqui, ó, para o 300 graus. Eu simplifico, tá? Corto aqui 0 com 0. Divido 30, eu dividi por 6. 30 dividido por 6 vai dar 5. E 18 dividido por 6 vai dar 3. Por isso que ficou 5 sobre 3. Aí eu acrescentei pi e a palavrinha rad. E assim sucessivamente, ó. Todos eles se formam desse jeito. Esse aqui, por exemplo, ó. Esse aqui, ó, é 120 dividido por 180, para transformar em pi radiano, ó. Ele é em graus, então eu simplifico o 0 com 0, ficou 18 sobre 12. Dividindo tudo por 6, né? Porque dá para dividir por 6. Aqui vai ficar 2 e aqui embaixo fica 3. Aí depois é só acrescentar aqui, ó, pi e depois a palavrinha rad, ok? E assim sucessivamente para todos os outros exercícios, tá aí? Bom, aí vem o exercício número 2, ele quer que você faça o contrário. Ele quer que você pegue um número que já está em pi radianos, né, e transforme em graus. Por que que deu esses valores aqui que está de azul? Porque basta eu substituir a palavrinha pi rad por 180 graus. Vamos lembrar por quê? Porque o pi vale 3,14 e o rad vale 57,3 graus. Se eu multiplicar esses dois, vai dar 180 graus. Então, o que eu estou pedindo aqui para você fazer é substituir o pi e o rad por 180. E se eu substituir isso, ficaria assim, ó, 180 dividido para 6. E 180 dividido para 6 vai dar exatamente 30 graus. Aqui é a mesma coisa, ó. Se eu substituir, ó, o π e o rad por 180 e dividir por 2, se eu dividir vai dar 90. Aqui mesma coisa, ó. Substituir o π e o rad, então vai ficar, ó, 180 dividido para 4, vai dar 45. Esse, para fechar, ó, esse último aqui, substituindo o π rad por 180, fica 4 vezes 180 dividido para 3. E eu sei que
180 dividido para 3, corta aqui, vai dar 60. 4 vezes 60. E 4 vezes 60 é 240 graus. Ok? Então é assim que você deveria fazer o exercício número 2. Continuando. Tudo que eu falei está explicado aqui, ó. Olha só. Na letra A, o π eu estou substituindo por 180. Aí divide por 6 vai dar 30. E assim sucessivamente. Ok? Vamos partir para o próximo exercício. É o exercício número 3. Calcule em radiano a medida do ângulo central correspondente a um arco de 15 centímetros contido em uma circunferência de raio 3. Então, olha só. Eu tenho uma circunferência, o raio dela é 3. E aqui eu tenho um arco, vou chamar aqui de A e aqui de B. Esse arco, vou pegar aqui de outra cor, ó. Então, ele está dizendo o seguinte, que esse arco aqui que está de azul, ele tem um ângulo central, né? E esse arco aqui que está de azul de A até B, ele tem um ângulo central que eu vou chamar de alfa, que eu não sei, né? E a distância de A até B tem 15 centímetros. Então, eu tenho, então, o L igual a 15 centímetros, né? E o raio igual a 3, certo? Aí é só jogar na formulazinha. Vamos ver como é que é essa fórmula? Deixa eu apagar aqui para eu te mostrar para você. Aí é só jogar na fórmula, ó. O que eu tenho aqui na fórmula? Eu tenho o L valendo 15, que é o arco, e o raio valendo 3. A formulazinha que eu passei na aula passada, ó, é essa aqui, ó. Eu vou dividir o L, que é 15, por 3. Na hora que eu divido, dá 5. Então, o ângulo central é 15 rad. Ou, se eu for transformar em graus, é só multiplicar 5 vezes o valor do rad, que é 57,3 graus. É só multiplicar isso aqui. Mas como ele não quer a resposta em graus, deixa só a resposta em rad. Tá aqui, ó, ele quer a resposta em radiano. Bom, o exercício 4 diz o seguinte, que o comprimento de um arco correspondente ao ângulo central de 45, contido em uma circunferência de raio 2 centímetros. Então, ele quer saber qual é esse comprimento. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, vamos analisar aqui a minha regrinha de 3. O ângulo aqui não é em graus, só que ele quer o comprimento, qual é o comprimento do arco correspondente ao ângulo central. Então, existem duas maneiras de você fazer. Se você deixar o ângulo em graus, você vai ter que usar aquela fórmula de comprimento, aquela assim, ó, π, né, vezes o ângulo, vezes o raio, dividido por 180. Se eu usar essa formulazinha aqui, eu tenho que usar o ângulo valendo 45 graus. Agora, se eu quiser usar a mesma que eu usei aqui em cima, eu tenho que transformar o ângulo em π. Aí, como é que transforma 45 graus em π? Ó, 45 é só dividir por 180 e simplificar. Se eu simplificar isso aqui, ó, vai dar 1/4. Dividindo tudo por 45. Aí é só acrescentar aqui em cima o π e a palavrinha rad. Por isso que ficou π sobre 4 rad. Então, em vez de eu usar o ângulo de 45, eu posso usar o π radiano. Então, olha só como é que vai ficar, ó. O ângulo é π radiano, ou seja, esse ângulo é 4π sobre 4. O L eu não sei. E o 2 é o raio, né? O raio aqui vale 2. Aí eu multiplico cruzado, eu chego a esse valor aqui, ó, π sobre 2 centímetros. Como o π vale 3,14, vai dar aproximadamente 1,57 centímetros. Vamos fazer de outra maneira? Se você não gostou dessa maneira, porque a gente não viu isso aí na aula passada, vamos fazer assim, ó. Outra maneira. Eu vou usar essa fórmula, aí eu vou usar o ângulo que está no exercício. O ângulo é 45 graus, então vamos substituir. Ó, o π vale 3,14, o raio vale 2, só substituir a caneta aqui, né, o vermelho. Então, eu tenho aqui o π vale 3,14, o raio vale 2 e o ângulo é 45. Multiplico tudo que está em cima, dá 282,6, divido por 180, vai dar a mesma resposta, ó, 1,57 centímetros. Então, você pode... então como é que eu vou fazer? Eu tenho duas fórmulas? Tem. Você tem essa fórmula do exercício anterior e você tem essa. Então, você tem duas. Você tem alfa igual a L sobre raio
Isso aqui é quando você vai calcular ângulo em rad, tá? Agora, se você for calcular alguma coisa em graus, você pode usar direto essa formulazinha aqui, tá? Que vai dar a mesma coisa. Bom, o exercício número 5, ele já me deu os desenhos, né? Então, ele me deu o valor do L e o valor do raio. Ele me deu o valor do L e o valor do raio. Vamos ver o que está diferente aqui. Aqui, ele está me dando o raio e o L em centímetros. Aqui ele está me dando o raio em centímetros e o arco em 4π centímetros. Tá? O que ele quer no exercício? Ele quer saber o ângulo central. Em que? Em radiando. Se ele quer em radiando, olha só como é que a gente vai fazer. Eu tenho uma formulazinha que é alfa igual a L sobre raio. Essa é a formulazinha, tá? Aqui, ó, é porque eu multipliquei cruzado. Então, se você pegar a forma daqui para frente, ó, é essa aqui, ó. Então, quem é, na letra A, quem é o L? O L é 12, certo? E quem é o raio? O raio é 10. Aí eu posso fazer o que com essa fração? Simplificar. Posso dividir por 2 e dividir por 2. Então, isso aqui vai me dar o quê? 6 e aqui 5. Por isso que ficou, ó, 6 sobre 5. E quando eu divido, né, vai dar 1,2. Aí eu escrevo a palavrinha rad, que é o ângulo em radiano. Tá? Só para explicar aqui a solução que eu fiz. De novo, ó, a formulazinha é L sobre... Desculpa, L não, né? Alfa, que é o ângulo, L sobre R. Por quê? Porque eu quero a resposta em radiano. Então, o que eu fiz? Substituindo aqui, ó, quem é o L aqui? O L é o comprimento do arco. Ó. O L, então, é 4π. Pronto. 4π é como se fosse 4 vezes 3,14, tá? E o raio vale quanto? Vale 6, ok? Posso simplificar o 4 e o 6? Pode, né? Posso simplificar tudo por 2, ó. Divide por 2, divide por 2. Então, aqui vai ficar 2π e aqui embaixo fica 3. Aí eu acrescento a palavrinha rad. Por isso que a resposta ficou assim, ó. Ah, professor, mas não queria deixar com π. Então, é só substituir esse π por 3,14 e fazer o quê? Uma multiplicação. Vai dar a mesma coisa? Vai representar a mesma coisa. Ok? Então, esse aí era o exercício que eu queria fazer com vocês, exercício número 5. Por último, vem o exercício número 6, um pêndulo de 15 centímetros. Para quem não sabe o que é um pêndulo, é como se fosse assim, ó, tem aqui uma haste, e aqui eu tenho uma linha, e aqui eu tenho uma bolinha. E essa bolinha ela vai fazendo uma trajetória, né? Imagina aqui, ó, ela vai balançando. Imagina o pêndulo. Ela balança e a sua trajetória ela vai formando o quê? Um arco. Tá? É isso. Então, ele está falando assim, que o pêndulo ele tem 15 centímetros de comprimento. Então, aqui seria 15. Ó, 15 e aqui seria 15. Suas posições extremas formam um ângulo de 60 graus. Então, é como se o ângulo central aqui ó, fosse de 60 graus. Ok? Qual é o comprimento do arco que as extremidades do pêndulo descrevem? Ou seja, ele quer saber esse L aqui. Ó, ou seja, esse arco aqui. Então, o que a gente vai fazer? Ó, se eu for usar o ângulo em graus, eu posso usar essa fórmula aqui, ó, que está aqui em cima. Tá? Se eu transformar isso aqui em radiandos, aí eu posso usar a fórmula anterior, tá? Pequenininha. Vamos ver como é que eu respondi aqui. Deixa eu apagar aqui. Ó, eu usei a forma menorzinha. Então, o que eu fiz? Peguei 60 graus e transformei em π-rad. Como é que transforma? 60 dividido por 180, corta aqui o zero, simplifica tudo por 6, ó, vai dar 1/3. Aí eu acrescento o quê? π-rad. Aí fica 1 π-rad sobre 3. Então eu coloco apenas o quê? π sobre 3 rad, que é a mesma coisa. Aí o que vai acontecer? Se eu transformei em π-radianos, né, eu posso usar a formulazinha pequenininha. Eu posso usar essa fórmula assim, ó, alfa é igual a L sobre raio. Aí eu multiplico cruzado, ó, quando não tem nada aqui é 1, né? Então fica 1 vezes L dá L e alfa vezes R. Alfa vezes R, que é isso aqui. Ó. Aí é só substituir, né? O que eu vou substituir? No lugar do alfa, eu vou colocar π sobre 3 e no lugar do raio eu vou colocar 15. Então, isso aqui seria o meu alfa e aqui seria o meu R.
Então aqui eu vou simplificar, ó. Cortei aqui o 3 com 15, o 15 virou o quê? Um 5. Aí π vezes 5 fica 5π centímetros, ou 57, 5, não, 15,7 centímetros. Vamos fazer de outra maneira, já que a gente está usando sempre duas maneiras, né? Vamos usar essa fórmula aqui de cima, ok? Então aqui vai ficar assim, ó, L é igual π, então é 3,14, vezes, lá em cima, ó, R, quem é o raio? O raio é 15, certo? Tá aqui, ó, aí é 15, vezes o ângulo. Aí eu vou usar o ângulo em graus, ó. O ângulo é 60 e vou dividir tudo por 180. Quando eu multiplicar tudo que está aqui em cima e dividir por 180, vai dar aproximadamente 15,7, ou seja, o mesmo valor que está aqui. Ok? Tá aí. Então, esse aí é os exercícios que eu queria passar para vocês. Tá? Preste atenção na correção e bons estudos para vocês. Abraço.